Olá! Já parou para pensar se a vida tem um propósito que vai muito além do nosso dia a dia aqui na Terra? Hoje, a gente vai mergulhar numa cosmologia fascinante, que nos coloca como viajantes numa espécie de escada cósmica de mundos. Vamos entender como essa jornada toda funciona. Pensa comigo. E se o universo não for só um espaço aleatório, cheio de estrelas e planetas? E se ele for, na verdade, uma grande escola cósmica? Imagine só, cada planeta sendo uma sala de aula, um degrau numa escada imensa de evolução para a alma. É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar agora. Ok, antes de mais nada, um ponto super importante. Quando a gente fala em mundos inferiores ou superiores, não estamos falando de bem e mal, de um lugar bom e um lugar ruim, como um julgamento. É tudo relativo. O mundo só é inferior se a gente comparar com o outro mais avançado e superior em relação a um que está mais no começo. É uma escala de desenvolvimento e não de condenação. E de onde a gente parte nessa jornada? Bom, segundo essa visão, o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Como essa citação sugere, todos nós começamos como sementes idênticas, como grãos que precisam germinar. Essa ideia de um começo igual para todos é a base do que a gente pode chamar de justiça cósmica. Certo. Então vamos começar a nossa subida só que pelos degraus mais baixos da escada. Como são esses mundos primitivos? Como são os pontos de partida da jornada da alma? A vida, nesses mundos iniciais, olha, é bem dura. A forma humana ainda é bem rudimentar, e o que manda é o instinto puro. A lei é a do mais forte. A existência é uma batalha diária pela sobrevivência, pela comida. Não tem espaço para arte, para ciência, para nada disso. Mas, mesmo lá, no meio de tudo isso, existe uma pequena faísca, uma intuição bem vaga de que existe algo maior. Agora, aqui vem a parte mais interessante dessa perspectiva. Esses seres não são vistos como almas perdidas, amaldiçoadas. Muito pelo contrário, eles são considerados crianças que estão a crescer. Pensa assim, eles estão no jardim de infância da existência espiritual, aprendendo as lições mais básicas de todas. Agora, respira fundo, porque a gente vai dar um salto gigantesco. Vamos sair da luta pela sobrevivência e viajar lá para o topo da escada. Vamos ver como é a vida nos mundos de harmonia, o destino final dessa longa jornada. Aqui, o cenário é o completo oposto. O corpo humano é lindo, purificado, livre das doenças e das necessidades que tanto nos prendem aqui. Os sentidos se expandem de um jeito que a gente nem consegue imaginar, percebendo outras realidades. A locomoção é leve, quase como flutuar, e a comunicação é telepática. Pensa nisso, clara, direta, sem mal-entendido. É uma existência de pura serenidade. E a morte, um dos maiores medos da humanidade? Nesses mundos, ela perde totalmente o peso de tragédia. Como não existe dúvida sobre o que vem depois, a morte é vista simplesmente como uma passagem, uma transformação feliz para um novo estado de ser, e é recebida com alegria. O contraste é gritante, né? De um lado, um corpo denso, uma vida de luta e uma morte cheia de medo. Do outro, um corpo sutil, uma vida com propósito e uma passagem que é celebrada. A jornada de um ponto ao outro não é só uma mudança de endereço no cosmos, é a própria definição da evolução da alma. E a sociedade? Como as pessoas vivem juntas? A diferença é igualmente drástica. Onde aqui a gente vê conflito e a ambição de dominar, lá existe paz e ajuda mútua. A hierarquia não vem do poder ou do dinheiro, mas do mérito moral e intelectual. E talvez a maior mudança de todas, a ambição deixa de ser sobre superar os outros e se torna sobre superar a si mesmo. Beleza, a gente já entendeu os extremos da escada. Mas a grande questão é, como se sobe? Qual é o mecanismo que faz uma alma progredir de um estado para o outro? O caminho da evolução se baseia em alguns pilares. Primeiro, um começo igual para todo mundo. Lembra? Segundo, o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher o rumo. Terceiro, as dificuldades da vida não são castigos, mas sim ferramentas de aprendizado ou expiações para a gente reajustar a nossa rota. E, por fim, o motor de tudo isso, o nosso próprio esforço para melhorar. E a Terra, onde é que ela fica nessa escada? Ela é vista como um lugar de expiação. Isso explicaria por que o sofrimento ainda é tão presente por aqui. Mas a ideia não é pensar na Terra como uma prisão, e sim como uma escola, ou até um hospital. Um lugar onde as almas vêm para curar feridas antigas e aprender lições que são essenciais para poder seguir em frente. E aqui está a mensagem de esperança mais poderosa de toda essa estrutura. Não existem almas privilegiadas ou predestinadas.
O topo da escada, os mundos mais felizes, são acessíveis a todos, sem nenhuma exceção. A responsabilidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade estão nas mãos de cada um de nós. Para finalizar, vamos dar um passo atrás e olhar o panorama geral. Existe um detalhe surpreendente que unifica toda essa jornada cósmica de uma forma bem interessante. E aqui vem esse detalhe unificador, a forma humana. Segundo essa visão, ela é um padrão universal. Do ser mais primitivo até o espírito mais elevado, todos habitam uma forma humana, que vai apenas se tornando mais sutil e mais luminosa com o tempo. É um elo familiar que conecta toda essa vasta escada da criação. Então, resumindo, o que a gente tem é uma jornada grandiosa. Ela começa com um embrião espiritual, uma sementinha, e através de inúmeras experiências em múltiplos mundos, essa semente evolui até se tornar um espírito puro, livre da matéria densa. É uma progressão contínua e, acima de tudo, cheia de esperança. E isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Olhando para essa imensa escada da evolução, com todos os seus desafios e suas promessas, em que degrau será que cada um de nós se encontra neste exato momento? E mais importante ainda, para qual direção a gente está olhando? Para cima ou para baixo?